Bom dia! O tema que eu escolhi para essa aula foi Introdução à Gastronomia Mineira. Meu nome é Stephanie e eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas Mineira. E esta é só uma das razões pela qual eu escolhi o tema dessa aula. A segunda é que, pensando em minha família, mãe, tia, avó, eu cheguei a uma conclusão. E mineiro só pensa em comida. No café da manhã, já está pensando no que vai fazer no almoço, durante o almoço, no que vai comer no café da tarde. No café da tarde, já quer garantir o cardápio completo do jantar. Neste mesmo jantar, já está falando no jantar do dia seguinte e ainda está preocupado que não começou os preparativos do café da manhã. Mas também são tantas opções que só nesse slide, sem você perceber, eu projetei 16 imagens de comidas típicas mineira. Mas não se preocupe em reconhecer todas elas agora, porque elas serão tema das próximas aulas. Por enquanto, aqui está o nosso conteúdo de hoje. Eu vou apresentar a vocês um vídeo com um breve histórico para entender como surgiu a comida mineira. Eu vou revelar para vocês o dia e semana da gastronomia mineira. Também vai ter uma demonstração prática de um tempero coringa para carne de porco e uma receita de canjiquinha com carne de porco e couve e manteiga, que é uma recomendação deliciosa para este inverno. Por final, a gente vai relembrar o que nós falamos hoje e eu vou dar umas dicas de livros e sites para vocês consultarem. Então, para começar, vamos ver esse vídeo, que é um breve histórico dessa culinária, que é um dos patrimônios mais ricos e saborosos do estado mais tradicional do Brasil. Vamos lá? Pão de queijo, tutu, angu, frango com quiabo e outras delícias têm mais a contar sobre a nossa história do que você imagina. Os hábitos dos primeiros moradores de Minas, os índios, marcam muito este começo. Os colonos chegaram com poder de fogo e a mandioca foi logo incorporada na alimentação. O costume de comer milho verde e os brotos de abóbora, de taquara, de imbaúba e de samambaia também. Tudo era assado, sem sal, no fogo de chão, um buraco no qual ficavam as brasas. Frutas, só mesmo as do mato, como o araçá, parecido com uma goiaba, cagaita e outras. Tudo era comido com as mãos, na forma de capitão, com as pessoas sentadas no chão. Era muito comum também colocar os alimentos em espetos. A mistura da farinha com carne seca foi o principal alimento dos tropeiros no período colonial. No fim do século XVII, a exploração de ouro e diamantes atrairia mais gente e mais comida. Os negros escravizados, trazidos à força da África para trabalhar nas minas de ouro e diamantes, trouxeram as sementes de quiabo. Depois de colhê-los, passaram a comê-los misturados ao angu ou com a carne dos animais que caçavam. Houve incentivo para o cultivo e a importação de gado de estados vizinhos. Os principais alimentos eram milho, feijão com toucinho e farinha de pau. O consumo de cachaça ajudava a enganar a fome. Em Vila Rica, o milho também foi base da alimentação em produtos como pipoca, curau, pamonhas, cuscuz, biscoitos, bolos e até cervejas. A banana da terra também era muito usada nesses tempos, e todos os doces eram feitos com o mel colhido nas árvores. Quando chegaram as galinhas e porcos trazidos pelos portugueses, o cardápio ficou mais variado. Surgem hortaliças como couves, repolhos, cebolas, plantações de pêssegos, marmelos, laranjas, maçãs. As tropas alimentavam-se de toucinho, milho verde, feijão, queijos, azeites. Na vila de Sabará surgiram as primeiras lavouras de milho, feijão, arroz, cana-de-açúcar. Em Curvelo começa o manejo de gado. Do milho, a farinha e o angu, servidos com feijão, carne de porco e couve picadinha, nasceu um clássico, o feijão tropeiro. Somente nos anos de 1800, o período de excursões de naturalistas estrangeiros pelas grotas das Gerais, a pecuária leiteira começou a se desenvolver nas fazendas e surge a mistura de angu e leite e as quitandas. E aí veio ele, o queijo de Minas, acompanhamento perfeito para os doces de fruta confeitados e em compotas. O café firmou-se como produto de exportação e tornou-se elo de cordialidade e convivência social. Hoje, a oferta culinária das Gerais é mais farta do que nunca e caminha para o futuro, ancorada nas origens.
inclusive em trabalho de resgate de ingredientes de raiz que provocam a memória afetiva e emocionam quem é daqui ou chega para conhecer os sabores da cozinha mais famosa do Brasil e presente em todos os cantos do país. Para ver mais vídeos como esse, acesse o nosso canal. Então, recapitulando, a culinária mineira, ela teve sua origem simples e miscigenada, que a princípio começou com a corrida do ouro, as invasões portuguesas. Não tinha restaurante ali. Então, ela foi construída com ingredientes locais e trazidos por estes povos e que estavam disponíveis ali. E com isso surgiu uma cultura dos mineiros de reaproveitamento total dos alimentos. A feijoada, por exemplo, ela é feita com partes menos nobres do porco, como o pé, focinho, rabo, orelha, o torresmo vem da pele. Não se desperdiça nada. E essa cultura é tão forte que desde 2012, o dia 5 de julho é comemorado o Dia da Gastronomia Mineira. Isso em homenagem ao autor Eduardo Frieiro, que foi o primeiro escritor que abordou o tema de comida mineira em 1966, com este livro chamado Feijão, Angu e Couve. E tem até um instituto criado em seu nome, que organiza a Semana da Gastronomia Mineira, que normalmente acontece na primeira semana de julho em cada ano, e entrega o troféu Eduardo Frieiro em reconhecimento e agradecimento a pessoas ou instituições que se destacam e contribuem para o desenvolvimento e reconhecimento da cultura alimentar em Minas Gerais. Quem nunca escutou o trecho da música "Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais"? Com certeza, ainda não experimentou uma das delícias feitas em Minas. Mas vamos dar uma pausa agora, nessa parte teórica, e vamos assistir um vídeo que eu preparei com muito carinho para vocês. Fazer canjiquinha, na verdade, não tem nenhum segredo, é muito simples. Mas para ficar aquela receita saborosa, é importante a gente ter esses primeiros cuidados, que é o que eu vou explicar. A carne de porco pode ser um corte que você quiser. Comumente na culinária mineira é utilizada a costelinha de porco, mas você pode escolher um outro corte de sua preferência. Eu vou estar utilizando essa paleta de porco e eu vou fazer pequenos cubos com ela. Um detalhe que eu gosto de falar na hora de escolher a carne é porque, dependendo do corte que você escolher, vai demorar mais tempo ou menos tempo para o cozimento. Se você escolher um suan ou uma costelinha, você vai precisar colocar na panela de pressão, deixar cerca de 30, 40 minutinhos. E nessa primeira parte não tem nenhum segredo, eu só vou fazer cubinhos mesmo. Eu vou terminar de cortar e já volto aqui para explicar sobre quais temperos eu escolhi. Bom, então aqui eu já cortei toda a carne em cubinhos. Eu gosto de deixar cubinhos mais ou menos neste tamanho aqui. É importante ressaltar que em Minas Gerais a gente não tem muito costume de usar condimentos prontos. Geralmente a gente pega temperos até que a gente tem plantado já no quintal. Então aqui eu piquei 4 dentes de alho em cubinhos, bem pequenininho, e vou colocar. A carne de porco, ela combina muito bem com especiarias. Então, aqui eu tenho um pouco de tomilho, um pouco de alecrim e um pouco de pimenta calabresa. Eu tô colocando aproximadamente uma pitada de cada um desses temperos aqui. Também vou utilizar a páprica picante, o gengibre em pó e um pouquinho de sal rosa. Eu gosto de usar esses temperos porque eu consigo diminuir a quantidade de sal que eu vou utilizar para temperar essa carne. Eu não uso vinagre, eu gosto de usar o limão para temperar a carne de porco, tá? Então, mais ou menos um sumo de limão aqui.
O segredo maior não é nem o uso desses temperos o mais natural possível. Quando eu vou fazer a canjiquinha, eu geralmente deixo essa carne de porco marinando nesse tempero de 4 a 6 horas e coloco um cálice de vinho branco seco. Para mim, que dá o sabor todo especial. E aqui está o prato pronto. Obrigada, gente. Recomendo que façam. Então, o que vimos nessa aula, gente? Que a gastronomia, ela faz parte do DNA mineiro. Nós já nascemos amando comer. Que existe um dia e semana dedicada a essa gastronomia tão especial, né? Direito a troféu. Ela foi influenciada por diversas culturas. Então, não seria estranho você dizer, mas essa receita é típica do meu estado também. Não, mas esse ingrediente é mais forte onde eu moro. Porque, na verdade, ela foi construída pelas pessoas que foram passando na construção de Minas. O tempero para a carne de porco, gente, especiarias, muitas especiarias. Vão experimentando até descobrir as que você mais gosta. O segredo que vale ouro é marinar a carne suína, de preferência com vinho branco seco, mas ele tem que ter um componente ácido, então muita gente deixa só no limão, por no mínimo 4 horas, para absorver bem esse sabor. Para o cozimento da canjiquinha, a cada 250 gramas, no mínimo 1 litro de água, porque essa canjiquinha, ela cresce, e se você não colocar água suficiente, quando você abrir vai estar um angu, não vai ter como fazer um caldo com ela. Está autorizado a abusar na criatividade dos acompanhamentos, cheiro verde, bacon, feijão, queijo, todo tipo de queijo, mineiro adora queijo. E para os vegetarianos, substituir a proteína pela proteína de soja, óleo pronobis, legumes como cenoura, repolho, com certeza vai ficar uma delícia. E me conta aí, já experimentou alguma comida típica mineira? Quais delas estão presentes em seu estado? Como se chama a canjiquinha onde mora? Xerém, quirela? É consumida como demonstrei ou é um prato doce? Gostariam de saber mais sobre o assunto? Para quem respondeu sim, aqui estão umas dicas de 2 livros e um site. Primeiramente, esse site, que é do governo do estado de Minas Gerais, que ele aborda não só a gastronomia mineira, mas ele dá roteiros de passeio, roteiros gastronômicos, fala um pouco da cultura das cidades de Minas Gerais. É bem completinho, é muito legal. E esses 2 livros que eles foram inspiração para aquele vídeo do breve histórico que eu mostrei para vocês no início da aula, tá? Que é o Feijão, Angu e Couve, do Eduardo Frieiro, e História da Arte da Cozinha Mineira, por Dona Lucinha, que é da Maria Lúcia Clementino e da Márcia Clementino Nunes,
que elas abordam, além de receitas, essa parte mais histórica e social de como foi construída essas receitas. Aqui estão as referências, para quem quiser consultar. E, gente, para terminar, eu não podia deixar de trazer essa foto, porque é do meu último São João que eu fui em 2019. Não foi em Minas, foi lá em Campina Grande. Sensacional. Eu já quero que essa pandemia passe logo para mim ir de novo. E só para vocês verem que mineiro, quando o assunto é comida, não tem limites. Então, muito obrigada pela atenção.